Servos que abençoam, eles abençoam quando o dom fortalece a igreja. E é sobre isso que eu quero pensar nessa manhã, à luz de Atos capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e, em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar? Senhor, nós temos o privilégio de ser igreja e o privilégio, Senhor, de termos o Senhor, a Tua presença e a alegria de congregar. Muito obrigado por tudo que vimos até aqui, pelas músicas, pela obra missionária que tem se expandido, avançado. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Bíblia, pelas orações, pelas intercessões, pelos abraços. Mas nós queremos também, ó Deus, clamar ao Senhor, que fale ao nosso coração, ainda mais por meio da Tua palavra, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós como povo de Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Servos abençoam quando o dom abençoa a igreja. Nós temos, meus irmãos, inúmeras características em inúmeras pessoas de diversas idades, com diversos talentos, que o Senhor distribui à igreja para a edificação do corpo. E esses talentos, eles são os mais diversos possíveis que nós podemos contemplar na vida da igreja. Nós temos desde os intelectuais, dos números, desde aqueles que são mais voltados às questões da terra, aqueles que são voltados mais para as questões humanas, aqueles que são voltados mais para questões espirituais. Nós temos tudo, a igreja do Senhor Jesus tem tudo que precisa. Se não fosse assim, nós não teríamos na Bíblia a orientação de Jetro a Moisés, quando diz a Moisés que ele deveria procurar no meio do povo aqueles que fossem cheios do Espírito Santo, para que ele compartilhasse o trabalho. Então, no meio do povo, tem tudo que a igreja precisa. A igreja, ela é abençoada demais. Mas essa bênção só se torna realidade quando esse dom que nós recebemos do Senhor, ele tem ação direta na vida da igreja. Porque não adianta nós termos inúmeros dons, inúmeras características, inúmeras pessoas diferentes, com jeitos de ser, com habilidades, se isso não muda em nada, se isso não coopera em nada, o avanço da obra de Deus. E quando Lucas ele vai narrar
o início da igreja, ele está, dentro desse contexto, também falando do avanço do Evangelho, e ele está pontuando a atuação do Espírito Santo por meio dos apóstolos e por meio dos discípulos. Ele deixa isso muito claro. A igreja cresce porque as pessoas estão colocando seus dons e talentos à disposição do Senhor. E o Espírito Santo usa tudo isso para a glória de Deus. E ele dá ênfase, meu irmão, nesse crescimento da igreja e nessa ação do Espírito Santo na nossa missão como corpo de Cristo, como povo de Deus. Se você olhar a história, após o Pentecoste, Atos capítulo 2, a igreja em Jerusalém, ela cresce assustadoramente. Nós podemos usar um termo, ela explode, porque ela passa de um grupo pequeno para uma multidão que há poucos dias passa a ter que se organizar. Porque pense você, nós quando nos organizávamos ali, eu ainda não estava aqui, mas eu vou usar esse termo, nós estávamos no templo histórico, havia um tipo de necessidade organizacional. Quando a igreja muda para esse novo templo, que expande a necessidade, ela muda. Então é preciso que exista uma visão diferente para atender a esse momento. Então a igreja em Jerusalém, ela passa de uma semana para outra a ter que fazer coisas que ela não fazia. Ela passa de uma semana para outra a ter que rapidamente organizar situações que ela não tinha. E rapidamente aparecem os conflitos. Porque existiam limites culturais no meio da igreja. Existiam conflitos culturais no meio do povo. Não é diferente de hoje não, meu irmão. Não é nada diferente de hoje. Uma família tem uma cultura tal, outra família tem essa cultura tal, a outra família tem esse tipo de outro. Não é nada, é a mesma coisa. E nós vamos nos organizando para que as culturas diferentes não atrapalhem o avanço da obra de Deus. Aparece rapidamente um problema sério. As viúvas estavam sendo depreciadas. Aquilo que a igreja mais prezava, aquilo que era mais caro para a igreja, que era cuidar dos órfãos e das viúvas, estava sendo alvo de um grande problema, por causa de um problema cultural. Judeus, que não eram raça pura, com aqueles judeus de fala grega, começaram a ter conflito. E aqueles judeus helenistas, que falavam grego, aramaico, eles então vêm reclamar com os apóstolos. Um problema está acontecendo, a igreja está crescendo, eles têm que pregar, eles têm que aconselhar, eles têm que resolver conflito, eles têm que continuar pregando para que as pessoas consigam entender o propósito do reino de Deus e entreguem a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Eles precisam fazer isso, mas tem um problemão para resolver, porque aquilo que era caro para a igreja agora se torna um problema. E eles vêm até os apóstolos compartilhar isso, pedindo que eles resolvessem. E a resposta deles assusta. Não é bom que nós deixemos de fazer o que fazemos para cuidar disso. Assusta. E meus irmãos, eles vão se organizar e eles vão perceber, você, como um amante da Bíblia, é um texto muito conhecido, você vai perceber que todos esses que foram eleitos para cuidar da situação eram helenistas. Todos esses nomes que eu citei aqui no texto eram pessoas helenistas. Sabe qual é a ideia? Vocês que trouxeram um problema, agora vocês vão lá e resolvam. Essa é a ideia. E quando eu olho para isso, meu irmão, para esse crescimento explosivo,
Às vezes eu percebo que é um romantismo da nossa parte, em querer que a nossa família viva os planos de Deus, tenha tudo que Deus sonhou, mas nós não sabemos pensar nas consequências do que é viver tudo que Deus tem para nós, do que é ganhar Rio Bonito para Jesus, do que é ter as famílias dessa cidade prostradas ao reino do Senhor. Isso exige de nós uma organização diferente. Havia uma comunidade viva, onde os crentes compartilhavam bens, onde os crentes cuidavam uns dos outros. Isso, Atos capítulo 2, vai dizer que essa igreja estava fazendo isso. Mas não demora muito para os conflitos acontecerem, como eu disse aos irmãos, e eles precisam resolver essa tensão rapidamente. Por quê? Porque essa tensão poderia gerar divisão. E poderia sobrecarregar também os apóstolos, e aquilo que estava fazendo a igreja crescer, que era a pregação no nome do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, deixaria de ser feita para que o foco fosse o problema. Então a igreja deixaria de crescer. E sorrateiramente, os problemas passam a ser o centro. E eles dizem, não é bom que nós deixemos de orar, de pregar, para cuidar dessas demandas. Por quê, irmãos? Porque cuidar da pregação e das demandas práticas é humanamente impossível. Cuidar da pregação e de demandas de toda sorte, humanamente impossível. E quem diz que é possível, é porque não ocupa essa função. E quando eu olho para a demanda da palavra de Deus e para esse propósito do dom que Deus nos dá para servir, eu percebo que a sabedoria está, então, naquilo que é necessário. Não é fazer os tapas-buracos dos asfaltos da nossa vida e do nosso coração. É fazer aquilo que é necessário para que os problemas se resolvam. E o que era necessário? Delegar com sabedoria e com espiritualidade. Porque os homens deveriam ser espirituais. Essa foi a solução que os apóstolos deram. E, meus irmãos, eles vão manter o foco e vão começar a direcionar o que deveria ser feito. Eles que propõem a escolha de 7 homens. Eles que dizem. Porque quem vem com a crise não pensa em nada, só pensa na crise. Quem está vindo resolver problema, está com problema na cabeça. Os apóstolos que dizem, não, vamos escolher 7 homens, eles vão cuidar disso, eles têm que ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho, para cuidar desse serviço. E aí nós vimos quem são esses homens. Nomes gregos, porque eles precisavam conhecer o problema em foco para poder resolver. E aí, meus irmãos, nós temos essa questão interessante, boa reputação. Quando nós falamos de boa reputação hoje, é um sério problema. É um sério problema. Porque nós estamos, meus irmãos, pensando em testemunho íntegro e confiável na comunidade. Nós estamos pensando em um reflexo público de uma vida privada cheia do Espírito Santo. Nós estamos pensando em um reflexo público de uma vida privada, mas cheia do Espírito Santo, que não precisa ser mostrada para ninguém, porque ela se revela por si só. Quem é espiritual não precisa dizer que é, as pessoas conhecem. Então, a primeira direção que os apóstolos dão, eles já fazem uma limpa em uma opção de gente. Tem que ter boa reputação. Então, aqueles que dizem assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, nunca podem assumir nada na vida da igreja. Nunca.
Porque se tem essa compreensão de reino de Deus, não vão lidar com aquilo que pertence ao reino de Deus da maneira devida. Boa reputação, cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Não é, meu irmão, outra coisa do que ser espiritualmente madura, guiada por Deus. E, meus irmãos, esses homens escolhidos aqui em Atos 6, eles não eram apenas bons trabalhadores. Eles foram escolhidos porque eles deveriam ter alguma função de trabalho na igreja já. Porque ninguém sai do nada para assumir uma função dessa no momento crítico na vida da igreja à toa. Ninguém sai. Ninguém é visto do nada para um momento nevrálgico na vida da igreja para resolver um problemão. Vem cá você. Não é assim não. Eles já deviam estar servindo. Então, eles eram cheios do Espírito Santo, não eram só bons trabalhadores. Porque eu aprendo aqui com os apóstolos que servir na igreja e servir como um todo é uma tarefa espiritual. Não é pragmática. Você pode ter a formação que você tiver. Eu posso ter a formação que for. Você pode ter doutorado, pós-doc, você pode ter o que for. Pós-graduação, você pode ter, nós podemos, meus irmãos, mergulhar no que esse mundo pode oferecer, mas se o Espírito Santo não encher o nosso coração e nós não entendermos isso, nós não seremos aptos para cuidar daquilo que Deus espera que cuidemos. Eles precisam ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. O que é sabedoria aqui, meu irmão? Sabedoria aqui é ser capaz de lidar com conflito e tomar decisão com discernimento. Sabe por quê? Porque o líder, ele transita nessa área o tempo todo. Se ele não tiver equilíbrio emocional, ele vai se arrebentar e vai arrebentar uma porção de gente. Porque liderar é transitar nessa área de conflito o tempo todo, você só resolve o problema. É o tempo todo, de todo jeito. Problema porque falta espiritualidade, problema porque falta sabedoria, problema porque falta boa reputação. Você já ouviu alguém dizendo, fulano é crente? Faz isso. Você já ouviu? O diabo faz isso. Acusa muita gente, mas tem muita gente que é o que realmente falam. E aí nós precisamos, meus irmãos, entender o que o próximo slide diz, que servos que abençoam, entendem que a vida não é para ser vivida para si. Eles reconhecem que tudo que tem, dons, tempo, talento, recurso, tudo é dado por Deus para que seja bênção. Tudo foi Deus que deu, é bênção. Deus tem me dado, então eu preciso devolver ao Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplicas formas. Cada um administra o dom que recebeu para servir aos outros. O dom nunca foi para abençoar você. Deus nunca deu dom à igreja para que você ficasse dizendo, eu sou a pessoa. Nunca. É sempre para servir alguém. Então, servos que abençoam, meus irmãos, são homens e mulheres que, movidos pelo amor de Deus, usam dons, tempo, vida para edificar vidas, para abençoar pessoas, para fortalecer a igreja e para glorificar Cristo. Então, quando eu olho para esse contexto, eu percebo que pessoas assim existem na igreja, pessoas assim existem nas casas, pessoas assim existem nos bastidores, aos montes, oram sem serem vistas, ajudam sem serem aplaudidas, são fiéis, permanecem fiéis mesmo quando não recebem retorno nenhum, existe aos montes e louvado seja Deus por isso. E meus irmãos, essas pessoas, elas têm um diferencial, elas não esperam o tempo certo para servir.
elas não esperam a posição ideal para servir, elas estão sempre prontas a servir. Sempre. E que bom. Ai de nós se não fosse isso. Meus irmãos, um servo que abençoa sempre será uma ponte entre a graça de Deus e a necessidade do outro. Sempre. Porque servir é a identidade cristã, faz parte da nossa identidade. A única coisa que nós precisamos é de um coração, meu irmão, cheio de graça, cheio do poder de Deus, cheio do amor de Deus, porque Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: pois somos feitura dele, criado por Jesus Cristo para as boas obras, o qual de antemão nos preparou para que nós andássemos nela. Ué, pastor, nós somos salvos pelas obras? Não, nós somos salvos para as obras. É por isso que Deus dá dons à igreja. E qual é o maior exemplo de serviço que temos? Jesus. O maior exemplo de serviço que abençoa, Marcos capítulo 10, versos 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quem serve, resgata muita gente. Mas você já parou para pensar que nós fizemos uma confusão do que nós chamamos de reino de Deus e evangelho? Nós achamos que nós temos que ser servidos. Nós achamos que pagamos as pessoas para servir a gente. Nós achamos que se o ar não tiver a temperatura ideal, o culto não foi bom. Nós achamos que se tiver alguma coisa, nós embrulhamos tudo. Quando, na verdade, quem vive para servir, ele se preocupa mais em resolver uma necessidade do que com as necessidades que os seus olhos veem, que dizem respeito ao seu próprio coração. Então, se Jesus nos ensina, perceba, meu irmão, o próximo slide mostra que eles foram escolhidos para quê? Para servir. Se você for ler o texto, diz que eles deveriam ser escolhidos para esse serviço, para cuidar desse problema. Atos capítulo 6, versículo 3. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Desse serviço. Serviço aqui, irmão, não é apenas fazer tarefa, mas é ministrar com cuidado, responsabilidade, espiritualidade, as necessidades que estavam acontecendo ali. Por isso que os apóstolos, percebendo a importância do cuidado com as necessidades materiais, eles decidiram delegar essa função a homens capacitados para servir. Por quê? Porque a igreja ela tem necessidade espiritual e ela tem necessidade material. E tudo feito da forma devida glorifica a Deus. E nós precisamos entender isso. Então, o que eu vejo no texto, e eu quero compartilhar com você à luz desse tema? Primeiro, o serviço é uma resposta indispensável ao crescimento da igreja. Indispensável. Porque diz a Bíblia que por causa disso, meu irmão, e por causa das ações que estavam acontecendo, pretéritas a essa função, o número de discípulos se multiplicava muito. E a Bíblia diz que houve murmuração. Por quê? Porque viúvas estavam sendo preteridas. E porque a igreja não estava estruturalmente preparada para ser uma igreja grande. Às vezes nós falamos assim, por que a igreja não cresce? Deus sabe. Deus sabe. Por que a família não recebe essa bênção? Deus sabe. Porque não está preparada. Não vai saber lidar com isso. Não vai ter condições de viver com aquela situação naquele momento.
Deus sabe de tudo, meus irmãos. Mas se nós formos ler o verso de número 7, de Atos capítulo 6, nós vamos ver que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número de discípulos aumentava. Ou seja, eles resolveram o problema. A Bíblia não fala mais disso. E você sabe que esse é o texto usado para a instituição do ministério diaconal. A Bíblia não entra mais nesse caso, mas diz que o problema foi resolvido, porque os apóstolos continuaram pregando, orando, e a igreja continuou crescendo. O serviço sempre será uma resposta ao crescimento da igreja. Sempre. Porque quando a igreja cresce, meu irmão, é uma bênção, mas surgem desafios. O crescimento numérico traz necessidade de organização prática. Porque surgem demandas internas, externas, tensões. E essa murmuração entre os crentes não era apenas uma queixa social, era uma ameaça à unidade da igreja, à unidade daquela comunidade. Por isso que o dom do serviço se torna fundamental para manter saúde e o testemunho da igreja. Imagina uma igreja crescendo, explodindo, daqui a pouco a confusão se estabelece, o testemunho para a sociedade. Porque murmuração pode causar divisão, mas o serviço bem feito traz unidade. E foi nesse contexto que o dom do serviço se torna essencial. Enquanto a pregação continua, o reino se expande, o serviço cuidadoso com as viúvas é preservado, e a comunhão da igreja, o testemunho da igreja são preservados. Por isso que o próximo slide mostra que o serviço não é opcional. A partir do momento que você se converteu, você entregou a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus Cristo, Ele dotou você de dons e talentos para que você faça alguma coisa. Ele não salva ninguém para você vir domingo, sentar no banco e depois ir embora para casa e falar, sou crente. Jesus não morreu na cruz para isso. Isso não é cristianismo. Cristianismo é muito mais do que isso. Serviço, meu irmão, não é opcional no reino de Deus. Porque se nós temos o compromisso de compartilhar o Evangelho, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, alguma coisa está errada. Quando nós nos contentamos em sentar e ir embora, sentar e ir embora, sentar e ir embora. Uma igreja cheia de membros, mas vazia de servos, adoece. Uma igreja que cresce sem servir, ela incha. Mas uma igreja que serve enquanto cresce, ela floresce. Por isso que o Salmo 100, versículo 2 diz, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E o que me chama a atenção, meu irmão, é que Deus sabe. Deus sabe quem serve com amor, Deus sabe quem serve por obrigação. Você não conhece o seu filho? Tenho 2, a gente fala assim, faz isso. Você sabe quando o filho dá um sorriso e fala, tá bom, papai. Mas você sabe quando vai assim, ó. Aí você fala assim, não faz bico não, hein? Você conhece, Deus conhece a gente. Deus conhece a gente, meu irmão. E olha onde diz isso, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da obra de vocês e do amor que demonstram por seu nome, pois serviram e ainda servem aos santos. Deus não se esquece, porque Ele não é injusto. Outra verdade que eu gostaria de compartilhar com você, que a hora e eu temos um problema muito sério, é que os apóstolos, eles reconhecem, o próximo slide, querida, é esse aí, obrigado.
eles reconhecem a importância e o valor do serviço. Quando eles estão dizendo, não é bom que nós façamos isso, eles não estão depreciando o serviço material, de maneira nenhuma. Não é razoável deixar a palavra de Deus para servir às mesas. Eles não estão colocando isso como segunda categoria em momento nenhum, pelo contrário, eles estão equiparando a responsabilidade dentro de uma organização necessária que a igreja precisa ter. Não tem desprezo aqui, é valorização do dom. Uns se dedicam ao ensino, outros se dedicam à oração, outros ao cuidado prático do povo. Ambos são indispensáveis. Por isso que a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Deus se manifesta no dom de todo mundo. Mas, pastor, o meu dom é tão pequenininho. Não existe dom pequenininho e nem dom grandinho. Existe dom para a honra e glória do nome do Senhor. Não existe isso. Então, meu irmão, um discernimento da importância de cada função da igreja está acontecendo aqui. A igreja cresce, fortalece, quando cada membro entende o seu papel no corpo de Cristo, e ela vai sendo composta de pessoas diferentes, com habilidades diferentes, mas movidas pelo mesmo Espírito Santo. Pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o Deus é o mesmo, quem opera tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Cada dom tem valor diante de Deus, e o serviço prático é tão espiritual quanto a pregação, quando ele é feito para a honra e glória do nome de Jesus. E John Stott diz que a verdadeira grandeza cristã não é determinada por quantas pessoas servem você, mas por quantas pessoas você serve. A grandeza cristã está aí. Então, os apóstolos estão reconhecendo o valor e a importância do dom. E, em último lugar, meu irmão, o serviço coopera para o crescimento saudável da igreja. Isso é muito sério, porque o verso 7 que eu já citei diz que crescia a palavra de Deus. Às vezes, sem perceber, nós cometemos a loucura de colocar no centro das programações ou das ações que nós fazemos outra coisa que não seja a palavra. Seja pela necessidade cultural da época, seja pela necessidade que um ou outro queira ter, ou por uma necessidade de fazer algum tipo de evento ou movimento, as pessoas vão se perdendo e vão, sem perceber, sorrateiramente se afastando da palavra. O que faz uma igreja crescer é a palavra de Deus, pregada com autoridade, que esclarece os ouvidos e o coração, por meio daqueles que cooperam com seus dons e talentos, para honrar e bendizer o nome do Senhor. Diz a Bíblia que eles tinham um crescimento assustador, que eles tinham um problema sério para resolver. Irmão, pensa num problema sério. Talvez eu não esteja conseguindo passar a profundidade disso. Mas mexer com viúva nesse tempo era algo terrível, não só para a igreja, mas para a sociedade. E nessa igreja que está crescendo, experimentando tudo de bom, as viúvas começam a ser preteridas. Era um problema sério para a igreja e para a sociedade. E a Bíblia diz que eles conseguem se organizar rapidamente. Os apóstolos continuam dando à Bíblia lugar de honra, pregando. E a igreja continua crescendo.
E eu lembro de uma história que eu sempre ouvi. O pastor sempre levantou cedo, ia para a varanda da sua casa, pegava a Bíblia, lia e passava algum irmão, indo trabalhar alguma coisa, e falava: bom dia, pastor, bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe, Deus abençoe. Aí passava no outro dia, o pastor está lá orando, lendo a Bíblia. Paz, pastor, bom dia. No terceiro dia, aquele homem olhou: pastor, só descansando, hein? Só descansando, hein, pastor? Quando as pessoas não ligam e falam assim: pastor, desculpa te incomodar. Eu falo: mas incomodar por quê? Aí depois eu fui descobrir, porque eles acham que eu estou dormindo. Aí eu falei: gente, esse povo acha que o pastor só come e dorme. Que vergonha. Olha que loucura. Os irmãos não têm noção do que é a guerra espiritual. Não tem noção do que é um enfrentamento espiritual. Do que é você entrar num gabinete, resolver problemas de toda sorte. De toda sorte. Você expulsa demônio, você faz tudo em um dia, no mesmo dia. Você entra cedo, sai à tarde, igual um bagaço. E as pessoas acham que você está descansando. Por isso que eu entendo o que o apóstolo fez aqui. Quando eles foram jogar uma carga neles, eles disseram: não. Não. Porque isso vai tirar a palavra da onde ela deve estar. E eu tenho aprendido, meus irmãos, que dizer não também é cuidar da saúde da igreja. Dizer não também é cuidar da saúde da sua família. Dizer não, muitas vezes, para aquilo que todo mundo quer, mas é errado. Diga não. A Bíblia diz, meus irmãos, que a resposta da igreja ao problema não foi negligência e nem confronto. Olha que coisa linda. A resposta dessa igreja, irmãos, eles estavam tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. Eles deveriam ter que construir um templo novo, se fosse hoje, imagina. Sair de um grupo de discípulos para mais de 5.000 pessoas. Tinha que construir uma igreja nova. Rápido. Rápido. Resolver problema de tudo quanto é jeito. Quem tem 100 resolve o problema de 100. Quem tem 5.000 resolve o problema de 20.000. Porque são famílias. São famílias. E cada família tem um conhecido, tem um parente, tem um primo, tem um sobrinho que quer que o pastor resolva o seu problema. Mas o que me chama a atenção é que a resposta deles não foi negligência nem confronto. A resposta deles foi organização e espiritualidade. Organização e espiritualidade. Quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma direção. Faça dentre várias. Pegue a classe de novos crentes, junte com a classe de novos membros e faça um filtro de entrada. A igreja começou a receber muita gente. Nos 2 primeiros anos, nós recebemos mais de 200 membros. Vindo de tudo quanto é lugar. Eu falei: eu preciso organizar doutrinariamente esse povo. Faça um filtro. Qual filtro? Para ser membro da igreja, tem que passar no gabinete, porque eu quero conhecer a pessoa. Quero saber quem é, de onde veio, se é casado, se não é, o que faz da vida, o que não faz. Como eu vou pastorear alguém que eu não conheço? Como alguém vai me ter como pastor se não me conhece? E ali a gente fala da igreja, com a visão da igreja. E várias pessoas que chegaram ali, eu cheguei à conclusão, e a pessoa também, que aqui não era o lugar dela. Que a pessoa começou a falar: não, porque eu faço isso. Eu falei: meu irmão, aqui não é o seu lugar. Porque a nossa visão é essa, a sua visão é essa. Então, eu acho que o irmão tem que procurar um lugar que se enquadre naquilo que você tem como visão. É verdade, pastor, não tinha pensado nisso. E ficou tudo bem. Então, qual é o filtro? Passa pelo pastor, classe de novos membros e novos crentes. Pode ser quem for, irmão. Veio de outra igreja, esse é o caminho. E sabe o que eu já ouvi pra caramba?
tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. E tem sido uma grande bênção. Porque muitas pessoas passam ali como valorização, porque ali nós falamos dos princípios daquilo que nós cremos. E ela sai dali e ela vai servir aonde ela achar que deve. A igreja, quando ela entende que ela tem que se organizar e ela tem que mergulhar fundo no Espírito Santo, ela cresce. Porque não adianta crescer se ela não se organiza. Ela não vai crescer, ela vai inchar. Então ela vai ter esse movimento de subir e cair. O dom do serviço precisa impactar profundamente a vida da igreja. Se você só serve quando você acha que quer, quando você acha que pode, ou pior, se você não faz nada, você precisa rever o seu relacionamento com Cristo. O que começa com um problema é transformado em bênção, graças aos servos cheios do Espírito Santo. E esse serviço bem feito abre espaço para o frutificar do Evangelho. Porque eu aprendo, meu irmão, e eu estou quase concluindo, eu aprendo que não há avivamento sustentável sem serviço fiel. Vou repetir, não há avivamento sustentável sem serviço fiel. Não há crescimento saudável sem ministério comprometido. Porque o dom do serviço, meu irmão, é essencial para a saúde, para a unidade e para o crescimento. Porque quando os servos de Deus se levantam para cuidar do povo de Deus, com sabedoria, com unção, a igreja prospera espiritualmente, a igreja alcança mais vidas e Deus é glorificado. Quando os servos de Deus se levantam, uns cuidam espiritualmente, outros cuidam materialmente. É por isso que a Igreja Batista só tem 2 oficiais, pastor e diácono. É por isso. Você não vê outros nomes de líderes na Igreja Batista, porque a nossa visão, que no Novo Testamento, da Igreja do Novo Testamento, quando você vê bispo, ancião, ali eles estão falando ou da função pastoral ou da função diaconal. É por isso, está aqui, simples assim. Então, o que fazer, meu irmão, quando o dom não serve? O que fazer quando o nosso dom não serve? Nós temos que examinar a nossa motivação. Temos que examinar a nossa motivação. Porque antes de questionar o dom, nós temos que questionar a motivação. Por que fazemos o que fazemos? E por que não fazemos o que deveríamos estar fazendo? Às vezes, o problema não é o dom, mas o motivo pelo qual nós queremos usá-lo. Conta uma história de um teatro muito famoso, que ficou por anos vazio, até que ele foi refeito e um jovem crente, ele quis brilhar nesse palco, e ele tinha muito talento, muito talento. E ele começou a servir lá na igreja, e até que ele tinha peça, história, e muita gente falava, você é muito bom. Até que um dia, após o culto, ele apresenta essa peça, e por um erro de divulgação, eu acho que o pastor esqueceu de botar no data show no final do culto de domingo, ou esqueceu de dar o aviso domingo, aconteceu alguma coisa assim, por um erro. Quando ele chega e as cortinas se abrem, o auditório está vazio. E ele fica muito chateado. E ele vai falar com quem? Com o pastor. E ele diz, pastor, o que aconteceu, pastor? Foi tudo em vão, me dediquei tanto. Eu esperei tanto por esse momento. E aí,
aquele pastor que já conhecia a sua ovelha, diz a ele com muito carinho: mas para quem você estava atuando? Para os aplausos ou para a glória de Deus? E aquele jovem não consegue responder. Ele fica quieto. E o pastor não se conteve, ele foi mais, ele aproveitou o momento para pastorear o coração do jovem. Ele disse: meu filho, se Deus estava na plateia, aquele auditório nunca esteve vazio. Por mais que ninguém esteja vendo, Deus está na plateia, observando, porque Ele não é injusto para esquecer do amor, do cuidado, da espiritualidade e do serviço. Meus irmãos, Colossenses capítulo 3, verso 23 diz: tudo que vocês fizerem, tudo, façam de coração para o Senhor e não para as pessoas. Sabe por quê? Porque toda igreja vai enfrentar desafio, irmão. Toda família, todo negócio. Aonde o ser humano está, nós temos desafios, nós temos tensões, nós temos situações que exigem sabedoria, boa reputação, que exigem espiritualidade. Aonde o ser humano está. E toda igreja viva, ela vai enfrentar desafio, ela vai enfrentar tensão, ela vai enfrentar conflito, ela vai enfrentar questões culturais como nesse tempo. E ela vai precisar de servos que preservem a unidade, que fortalecem a missão e que administrem os dons com responsabilidade e com amor. Porque quando a motivação ela é correta, o dom cumpre o seu propósito, e a igreja cresce forte e saudável. Quando a motivação é correta, o dom cumpre o seu propósito e a igreja cresce. Eu queria orar com você para nós encerrarmos. E colocarmos as nossas vidas a serviço do Senhor. Porque servir ao Senhor nunca vai ser demais. Colocar-se à disposição do Senhor nunca é demais. Sabe por quê? Porque Cristo não achou demais ir para a cruz por amor a você e a mim. Não foi demais para Ele. Foi difícil, mas Ele foi. Ele não achou demais quando botaram a coroa de espinho nele, quando riram dele, quando rasgaram as vestes dele, quando publicamente humilharam ele, quando jogaram uma cruz pesada para ele carregar, quando chicotearam ele. Ele não achou demais. E mesmo assim, cheio de amor e misericórdia, ele cumpriu com o seu propósito até o fim, porque na cruz ele disse: está pago o preço. Eu fiz, Senhor, o que o Senhor mandou fazer. O que Deus entregou nas nossas mãos para fazer? O que a sua igreja precisa? E eu não gosto muito desse tema, dessa nomenclatura, quando alguém vai se dirigir à igreja e falar essa igreja. Eu acho isso tão distante, né? Porque essa igreja é nada, é a minha igreja, é a nossa igreja. O que a sua igreja precisa? Que Deus entregou nas suas mãos para fazer e você não está fazendo. Quando eu me converti,
eu cheguei na igreja, como todo novo crente, fogo puro, né? Fazendo tudo, achando que sabe de tudo, aquele negócio. E comecei a logo liderar aquelas situações. Um dia eu cheguei para a líder de jovens e falei: eu quero ter uma reunião com você. Ela: sim, Lu. Aí comecei a conversar. Falei: não, porque eu acho que a igreja precisa disso assim, porque a igreja está assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela está ouvindo. Quando eu acabei, ela falou assim, uma palavra dela me jogou no chão, assim. Ela falou assim: o que você está fazendo para mudar isso? O que você está fazendo para mudar isso? Eu esperava que ela falasse assim: é mesmo, você está certo. Como tem uma opção de gente aí que espera a mesma coisa. Mesma coisa. O dom só serve quando ele impacta profundamente a história da vida de alguém. Da vida da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa família.